Jovens e velhos santistas, na vida tudo depende da sua perspectiva, a forma como você enxerga as coisas. Às vezes uma situação acontece e você pode dizer que situação horrível. Ou ela acontece, você pode dizer ela poderia ser muito pior. O sábado para a base do Santos foi de uma vitória e dois empates nas categorias, digamos assim, em que os jogadores estão quase que com um pé no profissional, sub-15, sub-17, sub-20. Aliás, um dos empates foi com o time reserva e fora de casa. Mas é o Santos contra a Portuguesa e Santista. Era o Santos contra o Água Santa no sub-17 e também no sub-15. Aliás, o sub-17 e o sub-15 jogaram no CT Pelé. E o Santos sub-20 jogou em Eurico Mursa com torcida do Santos também. Então, assim, fora de casa, mas em Santos. Teve que viajar, não teve logística, não teve nada disso. Então, a interpretação que é possível ser feita a respeito destes três jogos de sábado, para alguns vai ser de que está tudo bem, porque o time continua bem qualificado, os três times continuam bem qualificados e classificados no Campeonato Paulista, porém alguns outros vão dizer que, poxa, tinha obrigação de ter ganho no Sub-17 do Água Santa, como fez o Sub-15 e o Sub-20 também, até porque alguns titulares ficaram no banco e entraram ao longo da partida e o Santos tomou um gol bobo no final, né? Abriu um clarão na frente da defesa, estava ganhando por 2-1 até o finalzinho e tomou o gol de empate ali da Portuguesa Santista. Eu assisti os três jogos, eu tinha me programado para ir pelo menos em Eurico Mursa, mas aí tive problema, uma intercorrência aqui em casa neste sábado, acabou que não deu para eu sair, tive que resolver muita coisa de emergência neste sábado. Felizmente agora está tudo bem e não pude ir ao jogo, mas vi pelo YouTube, né, da Federação Paulista, e vou falar aqui um pouquinho sobre estes três jogos. Os outros dois foram transmitidos pela Santos TV. Aliás, a meninada da Santos TV tem que aguentar cada maluco, né? Teve um torcedor lá do Água Santa reclamando que na Santos TV estavam sendo muito parciais. Olha, cada uma que a gente ouve hoje em dia que dá vontade de pensar, de dizer, olha, essas pessoas terminaram a escola, essas pessoas elas têm alguma cognição ativa. Não é possível que o cara entre na live da Santos TV para reclamar. E olha que os dois, o Anderson e a Natália, eles são bem suaves. Se fosse eu narrando, nossa senhora, os caras iam ficar muito loucos, porque eu ia falar um monte de coisa. Eles são educados, né? Tem uma fleuma, né? Tem um tratamento especial. Mas o cidadão lá, torcedor do Água Santa, vai reclamar que estavam torcendo para o Santos. Não, não. A Santos TV ia torcer contra. Imagina o Marcelo Teixeira vendo um negócio desse. O narrador e a comentarista da Santos TV torcendo fervorosamente para o Água Santa. O mundo está uma coisa absurda, né? Capacidade das pessoas de interpretar texto, de entender a realidade e tal. É um negócio que eu fico espantado. Aliás, eu temo pelo futuro da humanidade, pela incapacidade das pessoas hoje em dia de terem um pingo de bom senso, né? Uma coisa absurda. Mas vamos mudar de assunto e vamos falar de bola, que é o que interessa. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este conteúdo eu ofereço para Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retira lá em loco com o meu amigo Marcão ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você está chegando agora aqui ao canal, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal, podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Bom, vamos começar pela parte boa, que foi a vitória, né? Com 2 gols do David Nogueira, ou David Nogueira. Eu confesso que aqui agora eu estou em dúvida, né? No Sub-15 o Santos venceu o jogo duro contra o Água Santa. O Água Santa deu uma embaçada na vida do Santos, 3-1, né? 2 gols do David Nogueira, um do Vitinho. Campeonato Paulista Sub-15, o Santos tem 12 pontos, segue 100% de aproveitamento na competição. No grupo 14, líder isolado é o Santos,
equipe volta a campo só no sábado que vem, 9 da manhã, para enfrentar o Mauá, no Estádio Municipal Pedro Benedetti. É aquele jogo que, como a Federação Paulista não faz sub-15 e sub-17, isso é de responsabilidade dos clubes mandantes, a gente não sabe se o Mauá vai fazer e a gente talvez não consiga ver nada deste jogo. Time do técnico Fabrício Monte foi a campo com Arthur do Vale, o Lucas Camargo, o Gabriel Neves, o Natan e o Vinícius Rabelo, o Matheus Mendes, o Pedro Tacal, depois o Davi Carvalho e o Nadson, o Evandro, depois o Vitinho, o João Borges, depois o Matheus Rocha e o Davi ou David Nogueira. Eu ainda vou aprender o nome desse menino direitinho, tá bom? Aliás, esse menino que fez os 2 gols, ele, junto com o Nadson, ele, como eu já disse aqui, eles são os mais observados, digamos assim, pelo público em geral. Mas dá para ver qualidade neste time, no restante da equipe. Time muito bom, né? Um time bem montado aí pelo professor Fabrício Monte. Tem valores aí que logo, logo vão se destacar na equipe principal, nas equipes subsequentes, né? Sub-17, Sub-20 também. Então, parabéns aos meninos do Sub-15 que salvaram a pátria neste sábado. Aí no Sub-17, eu confesso que eu imaginava que eu ia poder ver pela primeira vez com mais atenção o Juninho jogar, o filho do Robinho, né? Ele ficou no banco e não entrou, né? E o Santos empatou por 0-0 com a equipe do Água Santa, né? O Santos empatou com a Água Santa por 0-0, chegou a colocar uma bola na trave, mas não abriu o placar e o Juninho não entrou, né? Eu não sei se até pela repercussão do resultado contra o Jabaquara, não sei se resolveram tirar um pouco, ainda mais que era jogo da Santos TV e tal. Assim, eu acho que foi opção técnica. Eu conheço o Helder. Eu acho que se ele não colocou para jogar, era opção técnica mesmo. Ele talvez tenha achado que o jogo não era para o Juninho. Não quero crer que, olha, vai passar, a Santos TV vai mostrar, é melhor deixar no banco para não. Porque o vídeo que eu fiz pedindo para as pessoas terem carinho, teve até um outro meio que não entendeu, né? Quase que falando assim, não tem que ter carinho nenhum, tem que dar 3 quilos de pedra para botar nas costas do moleque, para ele correr igual um condenado, sabe, umas coisas meio... Sabe, lembra o que eu falei lá no começo, do cara que veio reclamar da transmissão da Santos TV? Tive esse tipo de mentalidade, né? Enfim, o que eu quis dizer no aspecto de treinamento, isso é lógico que o cara tem que se empenhar e tal, ele tem que fazer... Agora eu falei de outra coisa. Parece o outro lá que vem me criticar no Facebook sem assistir o vídeo. Ele lê o título e vem criticar o que eu falo aqui, mas enfim. Eu fiquei na expectativa de ver o Juninho jogar, né? Eu ia ver com mais atenção. Aí ele não entrou em campo. E o Santos empatou por 0-0. O Santos foi a campo com o João Pedro, o Roberto, o Ryan, ou Rian, Gustavo Assis e o Rafael Gonzaga, jogador que tem chamado a atenção também, lateral esquerdo. Aliás, o Santos está numa safra de laterais esquerdos que eu vou te contar, viu? Lucas Jaime, depois o Felipe Quinelli, que é aquele centroavante, já no desespero o Helder tirou um volante para botar mais um atacante, o Murilo Pará, depois o Samuel Pierre, e o Murilo Teixeira, depois o Yuri Soares, o Benício, depois entrou o Vinícius Fabre, muita gente perguntando do Vinícius Fabre, está ele jogando, o Pedro Padula, depois o David Damasio e o Fernando Pradella. O Santos volta a jogar também contra o Mauá, mesmo esquema do Sub-15, é sempre rodada dupla, né? 11 da manhã lá no Pedro Benedetti. Mesmo assim, né, o Santos está invicto, não sofreu gols e lidera o grupo da categoria, agora somando 10 pontos ganhos. Então, assim, empatou em casa, mas dos males o menor. Não tomou gol e continua liderando a competição, tá certo? Aí veio o jogo do Sub-20, em Eurico Mursa, que só a título de informação, muita gente pergunta do Bernardo. O Bernardo começou a transição voltando de lesão, daqui a pouco ele fica à disposição do professor Orlando Ribeiro, daqui a pouco o Bernardo fica à disposição. O Santos marcou os seus gols com o Luca Meireles, abriu o placar com o Luca Meireles de cabeça no primeiro tempo, depois tomou um gol numa falta na entrada da área, a bola foi rolada, o jogador da Portuguesa deu uma cacetada e fez o gol de fora da área. De uma bola aérea também no segundo tempo, o Felipe Laurindo, que entrou, estava no banco, né, ele é titular do time, entrou e desviou para fazer o 2-1, e o Santos com o seu time reserva caminhava para ganhar o jogo quando
abriu de novo a entrada da área e tomou um chute forte, né? O menino da Portuguesa acertou um chute forte ali e fez o gol de empate, né? Os gols da Portuguesa do Carlos Gabriel e do Matheus Amaral, aos 51 do segundo tempo, né? No apagar das luzes, o Santos estava ganhando o jogo e permitiu ali o empate. O Santos tem uma estratégia, nesse começo de Paulista Sub-20, de preservar o time principal, alguns jogadores, especialmente, para que eles joguem o Campeonato Brasileiro. Aliás, essa é uma das coisas mais estúpidas que eu já vi na vida. Acontece também muitas vezes com o futebol feminino. Para quê? A molecada já tem uma pré-temporada, digamos assim, em dezembro para poder jogar a Copinha. Aí faz-se Campeonato Brasileiro em paralelo a Campeonato Paulista e depois tem a Copa do Brasil e o final aí o Campeonato Paulista dá uma parada enorme, aí volta a jogar em dezembro. Um troço sem sentido, sabe? Não era melhor o Campeonato Paulista acontecer ao mesmo tempo em que acontece o Campeonato Paulista dos adultos? Ou acabar um pouquinho depois, até por causa da história da Copinha, acabar um pouquinho depois, aí faz o mesmo calendário, né? Enfim, eu não entendo essa genialidade. Aí acontece isso, o Santos jogando o Campeonato Paulista com o time reserva. Sei lá, mas são datas, tem mais datas no estadual, do Sub-20, mas sei lá, cara, é uma coisa meio maluca. Então o Santos agora está com 7 pontos conquistados, segue líder lá do grupo 13, né? Na próxima partida pega a Mauaense no CT Rei Pelé, né? A partir da quarta rodada do Sub-20 terá início às 3 da tarde. Então, no sábado que vem, 3 da tarde, Mauaense no CT Rei Pelé. Porém, antes, contudo, tem um jogo na Vila, na terça, contra o Fluminense, né, 3 da tarde também, quinta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Santos perdeu o jogo passado para o Flamengo, tem neste novo encontro com times do Rio de Janeiro. Não pode bobear, porque classificam 8 lá no Campeonato Brasileiro, por isso que até Miguelito ficou fora, Enzo ficou fora, alguns jogadores, alguns entraram, né? Quer ver a escalação deste sábado? Jackson, Guilherme Cruz, João Alencar, depois o Arthur Manuel, João Ananias, depois o Matheus Matias, que é titular do time Sub-20, o Pedro Ian, depois o Jota, o Kenai, o Yuri e o Matheus Lima, depois entrou o Gabriel Bom Tempo, que também é titular do time A, Sub-20, o Dudu, depois entrou o João Vitor, que voltou de lesão, né? Voltando de lesão, aliás, entrou bem no jogo, deu umas arrancadas, tomou umas butinadas. O Matheus Xavier, depois entrou o Felipe Laurindo, e o Luca Meirelles, depois entrou o Rodrigo César, o técnico Orlando Ribeiro. Então, esta semana, sem logística muito complexa, né? O Santos jogou Eurico Mursa, vai jogar terça na Vila e depois joga sábado no CT Rei Pelé. Terça com um time mais forte e dependendo do que acontecer, talvez uma outra mescla aí, quem sabe, porque joga em casa, não tem o desgaste das viagens e tal, e a molecada tem muita energia, né? Então vamos ver como é que fica aí esta semana para a equipe do professor Orlando Ribeiro, que faz também boa campanha no Paulista, mas precisa ficar esperto, né? Não pode perder ponto bobo. E no Brasileiro precisa ficar mais esperto ainda, porque já teve uma derrota dentro de casa na competição, tá bom? Este foi aí o mega resumo da base, neste fim de semana. Teve aí também outras competições, né? Teve um jogo sub-13 aqui, né? O Diário do Peixe vai me ajudar nessa. Empatou com o Corinthians na Copa Integração Sub-13, 1-1 neste sábado. Né? O gol do Santos foi marcado pelo Bernardo Silva, competição organizada pelo São Paulo, onde são reunidas algumas equipes nacionais de categorias no CT de base do clube, em Cotia. Então o Santos volta a campo no dia 28, que é neste domingo já, né? Um jogo atrás do outro, 10h30 da manhã, contra os donos da casa. Copa Integração, 6 equipes participantes se enfrentam em turno único, as 2 melhores campanhas avançam à grande final. Então o Santos ganhou do Bragantino 3-1 na sexta-feira, empatou com o Corinthians neste sábado 1-1 e joga neste domingo contra o São Paulo. Boa sorte para os meninos
do Sub-13 também, tá bom? Falei aqui também em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. E também Isatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é isatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Isatec também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.